Eu gostaria que você ficasse com o seu coração atento. Eu gostaria que você agora desse uma ordem para o seu coração e a sua mente. Você pode orar aí e você pode dar uma ordem. Dê uma ordem para o seu coração e para a sua mente, para que eles estejam atentos à palavra que Deus dará ao seu coração. Amém? Aleluia. Quantos creem que o Senhor está aqui? Amém? Quantos creem que a igreja do Senhor Jesus é uma bênção? Quantos creem verdadeiramente que a igreja é uma bênção? Então você pode virar para seu irmão aí e declarar para ele assim: você é uma bênção. Porque nós temos aprendido aqui que nós somos a igreja do Senhor. E isso, declare para ele: você é uma bênção. Uma das coisas que vai acontecer, querido, após esse seminário é você entender quem você é. É você se posicionar da forma que o Senhor quer que você se posicione. Uma das coisas que o diabo tem tentado tirar de nós é exatamente isso. É a essência de sermos uma bênção. E se a igreja é uma bênção, logo eu entendo que eu sou uma bênção, que você é uma bênção. E se nós somos bênção, nós precisamos entender que iremos abençoar pessoas, outras vidas. O resgate da identidade que o Senhor está trazendo para esses dias, querido, é para que vidas sejam abençoadas. Foi falado aqui ontem que a vinda do Senhor está próxima, e muito próximo. Eu não sei você, mas tem dias que a gente sente isso de uma forma tão intensa, e a gente fica pensando o que nós podemos fazer mais. E o Senhor te trouxe aqui nesse seminário exatamente para você entender o que você precisa fazer. Porque após o resgate da sua identidade, da nossa identidade, nós voltaremos a ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Restaurador de vidas. Tem muitas pessoas que estão aqui nesta noite, pode olhar e olha para um lado, olha para o outro, pode enxergar o irmão ali, aquele ali eu sei que é um líder, aquele é um pastor, aquele é uma pastora, mas não é o título que vai determinar quem você é. E sim a sua postura ou o seu posicionamento dentro do reino. Se você não faz parte aqui de uma célula, porque você não é um líder, eu quero dizer para você que você está um pouco equivocado, porque a célula não é designada ou restrita a um líder, mas sim a uma reunião de mais de 2 pessoas, porque foi isso que Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então talvez você não esteja na posição de um líder, mas você vai ser essencial ali naquele local, para que o reino de Deus continue crescendo. Eu quero fazer uma pergunta para você. E você pode dizer assim: mas pastor, a gente já entendeu isso. Mas a pergunta que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração, ou ao nosso coração, esta noite é: qual a sua identidade? Qual a sua identidade em Cristo? Queridos, todos nós, quando nascemos, nós recebemos um documento chamado certidão, um documento que é emitido logo após o nosso nascimento, e este documento ele vai identificar quem você é, da onde você veio, de quem você é filho, da onde você nasceu. E com esse documento em nossas mãos, nós podemos conviver em uma sociedade e sermos identificados como cidadãos. Sim ou não? Mas o que nós estamos aqui nesta noite, esses dias, domingo, ontem, hoje, nós estamos entendendo que existe uma identidade espiritual. Esses documentos, eles são para todos nós que nascemos da carne, sim ou não?
A certidão é um documento para todos aqueles que nascem da carne, mas existe um outro tipo de nascimento, que é nascer do Espírito. E assim como o nascimento da carne, o nascer do Espírito também nos dá uma identidade a respeito de quem nós somos, de onde nós viemos, quando nascemos e mais, e para onde nós iremos. E é interessante que toda identidade ela tem algumas características. Você está conseguindo entender isso? Diga amém. No início, lá no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27, não precisa abrir a sua Bíblia ainda, eu vou pedir ajuda dos nossos amados que coloquem 2 textos aqui, que serão os textos base desta mensagem, mas esse texto aqui você não precisa ir abrir ainda, mas em Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai dizer lá, porém o pecado, que vai dizer que nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, amém? Gênesis capítulo 1, 27, porém o pecado nos afastou dele. E o meio dessa reconciliação, e o meio de nós nos reconciliarmos com Deus, o Pai, com Jesus, o Filho, e com o Espírito Santo, ou seja, o meio de nós nos reconciliarmos com a Trindade, é por meio ou através de Jesus Cristo. Você entende isso? Comece a entender que Deus já está te posicionando, a importância de você entender que existe uma identidade em Cristo. Amém? A certidão que é emitida através de Jesus Cristo nos torna diferente. Por quê? Pois com ela nós somos desafiados a abandonar o pecado e viver como Cristo viveu, proclamando o nome dele através da nossa forma de agir. Existem algumas questões aqui, querido, que Deus tem trabalhado desde domingo. Que questões são essas? Muitas vezes nós estamos ouvindo a palavra revelada, mas nós não estamos nos posicionando diante dela. O que Deus está tentando mostrar, o que Deus está trazendo através desse seminário, é que nós precisamos, querido, nos mover com atitude e postura mediante aquilo que está sendo revelado. E essa igreja, a partir desse seminário, será outra. E nós não temos medo de declarar e profetizar isso. Por quê? Porque esse seminário não nasceu por acaso. Não foi um seminário que alguém chegou e vamos fazer aquele seminário porque a gente tem que colocar lá no calendário. Não, Deus gerou nos céus e trouxe ao coração dos líderes para que a igreja pudesse entrar diante de um avivamento, um despertamento, e a igreja começasse a se mover de forma diferente. Aleluia. Efésios capítulo 4, 22, ainda não é o texto que nós queremos nos prender, mas diz assim: portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado, que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Quem está entendendo isso, diga amém. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, o qual é correta e dedicada a Ele. Aonde está a sua identidade? Agora eu queria que vocês abrissem sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 14, se os irmãos puderem colocar aqui, eu agradeço. Nós vamos explanar um pouquinho esse texto para entendermos algumas posições, ou alguns posicionamentos, para entendermos, querido, como resgatar, ou como encontrar, ou como nos posicionar diante dessa identidade que está em Cristo Jesus. Nós já sabemos que a nossa identidade está em Cristo Jesus, amém? Mas nós temos
aprendido aqui, querido, desde domingo. Deus tem revelado algumas posturas, alguns posicionamentos para que nós possamos resgatar a nossa identidade. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 14. Pode colocar aqui para a gente, por favor? Não tem ninguém não? Ah, já está aí? Eu acho que é o óculos, pastor Ana, acho que trouxe o óculos errado. Esse texto aqui é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para... Então Paulo está escrevendo para quem? Para crente, sim ou não? Essa revelação é para quem? Para crente, para os cristãos, sim ou não? Paulo está trazendo uma revelação para pessoas que já haviam passado por esse processo. Porque talvez você possa se perguntar assim, mas nós podemos nos perder dentro da igreja? Podemos. Isso é possível? Sim, é possível. É tanto possível que Deus despertou no coração dos amados para que trouxesse esse seminário do resgate da identidade. Se Paulo está escrevendo isso aqui para a igreja, nós vamos entender, querido, que nós também podemos nos perder sim. Interessante que nesse texto Paulo está falando sobre Moisés. Paulo está falando sobre quem? Então, ele está dizendo que Moisés, quando subia o monte, Moisés, quando iria ali adorar, Moisés, ele estava diante da glória de Deus. Toda vez que Moisés subia o monte, Moisés ficava diante da glória do Senhor, da presença do Senhor, e a glória de Deus ficava estampada no seu rosto de uma forma tão forte, que Moisés fazia o quê? Moisés botava um véu. Então, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma ilustração, querido, nesse texto, para que nós possamos entender que as pessoas que estão lendo a palavra sem Cristo, ou sem intimidade, ou sem essa identidade, elas estão como se fosse um véu. Existe um véu que nós não conseguimos contemplar ou entender, na verdade, espiritualmente aquilo que o Senhor quer. Então Paulo está fazendo simplesmente uma referência. Amém? E ele diz assim, a partir do versículo 14: mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Paulo está falando aqui do Antigo Testamento. Amém? Então ele está dizendo assim: e não foi tirado esse véu. Então, olha o que Paulo está trazendo. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós estamos diante da Bíblia, mas sem a intimidade, sem essa postura de sermos servos, filhos, porque nós já passamos por esse processo, sim ou não? Quando nós não nos posicionamos desta forma, é como se tivesse um véu em nosso rosto e nós não conseguimos contemplar ou entender a revelação. E como que esse véu é tirado? Olha o que diz o texto aí: pois só em Cristo, só em Jesus, o véu é removido. E ele segue o texto dizendo: mas até hoje, quando Moisés é lido, e Moisés aqui, querido, olha aqui para mim, ele está se referindo ao Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então ele está se referindo aqui ao Pentateuco. Então, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração dele. Mas, porém, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado, o véu é removido. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E preste atenção que agora, querido, esse versículo aqui é a essência para que nós possamos entender, querido, o nosso posicionamento para as revelações, ou para encontrarmos a nossa identidade. E
todos nós, ele está dizendo aqui, todos nós com o rosto o quê? Descoberto, ou seja, quando nós entendemos este procedimento, que procedimento é esse? O nosso posicionamento diante da nossa conversão, ou seja, diante do processo, quando você recebeu Jesus Cristo, quando você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não basta simplesmente isso ficar aqui na sua mente, mas a conversão é algo de postura, é posicionamento. Quando nós nos convertemos verdadeiramente a ponto de estarmos diante do Senhor, buscando a sua presença, buscando a sua face, tendo intimidade com o Espírito Santo, o véu é retirado, e quando esse véu é retirado, o nosso rosto está descoberto, e quando isso acontece, nós começamos a contemplar o quê? A glória do Senhor. E quando esse véu é tirado e você começa a contemplar a glória do Senhor, começa a acontecer algo poderoso na sua vida, na minha vida. O que acontece? Quando o véu é retirado, nós podemos o quê? Contemplar. E aí nós começamos a ser o quê? Transformado de glória em glória. Olha só que interessante. Na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O que você entende com isso? Preste sua atenção, querido. Você sempre vai ser transformado na imagem daquilo que você contempla. Você sempre vai ser contemplado na imagem daquilo. Você sempre vai ser, você sempre vai ser transformado na imagem daquilo que você contempla. O que os seus olhos, ou o que os nossos olhos estão contemplando? Nós estamos nos transformando em quê? Porque nós seremos transformados mediante aquilo que nós estamos vendo. Ei, olha o que diz o texto: e todos nós com o rosto descobertos contemplamos a glória do Senhor, e aí nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, que é o Espírito. Ou seja, você sempre será transformado na imagem daquilo que você está contemplando. Comece a entender, querido, a essência e a importância desse seminário. E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus, ele está revelando aos nossos corações. Hoje à tarde eu estava orando ao Senhor mediante essa palavra, e meu coração se tomou de uma, não uma tristeza, mas vi um choro tão intenso. O que foi isso? Eu acredito, entendo que estava acontecendo uma transformação, um desejo louco de voltar a fazer aquilo que eu sempre fiz com essência, que é ganhar almas, que é pregar a palavra do Senhor, não importa o local, se é aqui no púlpito, se é lá naquela escola, ou se é no meu trabalho, se é na célula, mas a posição, o posicionamento, e ali Deus começou a me mostrar, é preciso haver, querido, essa intimidade, é preciso haver, querido, esse posicionamento de intimidade com o Espírito Santo, para que o véu seja tirado. E com isso nós possamos contemplar e ser transformados à sua imagem e semelhança. Tem alguns textos que vai mostrar isso na prática, amém? Mas eu escolhi um texto aqui que está lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 3, também gostaria que pudessem colocar aqui para a gente. Mateus capítulo 16, versículo 13, que vai revelar na prática exatamente aquilo que o Espírito Santo está revelando ao seu coração. Quem está entendendo a mensagem até aqui, diga amém. Quem está com o seu coração disposto a verdadeiramente mudar mediante o que Deus está revelando, diga amém. Então a igreja vai ser diferente. A sua célula vai ser diferente. Quantos aqui não estão inseridos em uma célula? Pode me levantar da sua mão. Se você não está inserido, procure uma célula. Procure o seu líder, procure o pastor, procure alguém dessa igreja. Porque o que Deus está fazendo aqui
Se você vai resgatar, ou se você está resgatando a sua identidade, você não será mais o mesmo. Nós não podemos achar que Deus colocou esses 3 dias simplesmente para a gente cumprir uma agenda ou para cumprir uma tabela. Não, Deus trouxe esse seminário para que houvesse uma mudança de vida na igreja de Jesus. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, nós vamos ver na prática o que o apóstolo Paulo estava trazendo à igreja de Corinto. Amém? Eu estou com uma tradução aqui que é a Almeida atualizada. Não sei se dá para colocar essa aí, mas tá bom, a gente vai seguindo aqui, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 13, a partir do Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, indo quem? Jesus parou e perguntou a seus discípulos, escute isso: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Escute aqui, olha aqui para mim. Jesus parou e falou para os seus discípulos assim, ó, vai até esse povo aí e pergunte para eles quem eu sou. E os discípulos fizeram isso e voltaram com uma resposta. E eles disseram assim, mestre, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é profeta. Você está começando a entender que existe a visão espiritual e existe a visão humana. A sua identidade espiritual está em Jesus Cristo. Você não vai conseguir resgatar com a sua visão humana. Jesus mandou os discípulos perguntar para aquelas pessoas quem ele era. E eles falaram. E deixa eu falar uma coisa. Você acha que a resposta deles não era bíblica? Sim ou não? Era bíblica ou não? Era bíblica. Mas estava errado. Uma resposta bíblica, mas porém estava errada. Por quê? Eles estavam achando que Jesus era um profeta. E o mais interessante, querido, que eles deram uma resposta bíblica, mas mesmo sendo uma resposta bíblica, estava errado, porque eles não estavam enxergando quem era Jesus de verdade. Eles não estavam com os olhos espirituais, ou seja, eles não conseguiram contemplar, eles não passaram pelo processo de transformação. Então eles olharam e humanamente eles falaram, ó, Jesus, você é um profeta, mas na verdade Jesus não estava ali nessa condição. Aí o que Jesus faz? Jesus volta e chama os seus discípulos e faz assim, e vocês? E vocês? Quem diz que eu sou? E aí quem vai lá e salta logo na frente e responde, né? Pedrão. Pedro salta e responde, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Ei, veja a diferença. Pedro tem uma visão espiritual, ele teve os olhos abertos. Pedro estava caminhando com Jesus, Pedro já havia passado por essa transformação. Pedro não olhou Jesus como um profeta, Pedro teve uma revelação dos céus. Pedro não respondeu isso porque ele era o bonzão, não. Mas Pedro olhou e teve uma revelação, e Pedro diz, o Senhor não é profeta, o Senhor é o Messias, o Senhor é aquele que está lá em Gênesis capítulo 3, que disse que viria e esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor é o filho de Davi, que se entrará naquele trono e estará ali eternamente. O Senhor é o Salvador, o Senhor é aquele que estará trazendo a salvação para esta nação. Mas nós podemos enxergar isso da mesma forma que Jesus. Olha o que Jesus responde. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Olha só, hein? Porque não foi carne e sangue que revelou isso a você. Olha só o que Jesus está falando. Jesus está dizendo que Pedro não teve
uma revelação ou uma fala racional. Jesus está falando aqui, Pedro, você não é o cara, você não é o bonzão, você não é aquele expert em teologia. Por que Jesus falou isso para Pedro? Olha o que ele diz. Porque não foi carne e sangue que te revelou isso, Pedro. Mas quem? Mas quem revelou a Pedro? Quem revelou? O meu Pai que está no céu. Diga, o meu Pai que está no céu. O que você entende com isso? Ter os olhos abertos é uma obra de Deus em nós. Ele tira o véu quando Cristo nos alcança. Pedro teve uma visão revelada dos céus, porque não havia mais o véu. Então ele conseguiu, querido, contemplar a revelação de Deus e enxergou verdadeiramente quem Jesus era. Aleluia. Querido, olha que coisa tremenda nesse texto. Quando você tem uma revelação de quem Cristo é, olha o que acontece. Próximo versículo. Também eu lhe digo que você é. Olha aqui para mim. Pedro teve uma revelação de quem Jesus era, sim ou não? Quando você tem uma revelação de quem Jesus é, Deus também vai te revelar quem você é. Olha o que ele diz. Também eu lhe digo que você é Pedro, ou seja, que você é pequenininho. Porém, Pedro, sobre esta pedra, ele está fazendo menção a esse versículo acima aí, onde diz que Jesus é o Cristo. Jesus diz para Pedro, Pedro, eu vou te revelar quem você é Pedro, você é pequeno. Porém, Pedro, você em Jesus Cristo, esse que é o Senhor, esse que você acabou de ter a revelação. Sobre esta pedra, fazendo referência ao Senhor, que é o Cristo, ele disse o seguinte: edificarei a minha igreja. Ele aponta para Pedro novamente. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, Pedro, será desligado nos céus. Você quer dar uma aleluia de verdade? Então escute isso. Quando você tem os olhos abertos, quando você tem uma revelação de quem Cristo é, Cristo vai liberar sobre a sua vida uma revelação de quem você é, o Filho de Deus. Você, querido, é abençoado, você está ligado ao Messias, você está ligado no trono de Deus, você não é qualquer um, você tem a essência de Cristo, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Então, nós já entendemos, né? Aonde está a nossa identidade? A nossa identidade está escondida em Cristo. A nossa identidade está escondida em Cristo. Mas talvez você se pergunte, mas o que tem a ver? Por que isso é tão importante, querido? Ei, preste atenção, isso é importante sim. Principalmente nesses dias de tribulação, de guerra, de Covid, de vírus. O que tem acontecido, querido? Por tantas lutas, tantos problemas, muitas vezes nós estamos aí perdidos, não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer. E a humanidade, a sociedade vem com algumas coisas para que você possa se encontrar, né? Quem já ouviu falar do coach aqui? Né? Então assim, esses caras estão aí prontos, estudaram, não que seja errado, mas estão trazendo algum entendimento para que a gente freneticamente busque a nossa identidade. Sim ou não? E a gente está aí perdido, querendo buscar a nossa identidade e não conseguimos encontrar e não encontraremos desta forma. Porque a nossa identidade está escondida em Cristo Jesus. Como que eu encontro? Buscando Cristo.
A nossa identidade está escondida em Cristo. Então pare de buscar a sua identidade e comece a buscar a Jesus Cristo. Comece a se empenhar, comece a ter intimidade com o Espírito Santo, comece a se posicionar, querido, como a Bíblia diz. Eu falava esses dias lá na nossa célula, muitos textos estão deixando de serem promessa em nossas vidas, estão ficando esquecidos. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos, quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura. Mas isso não deve ficar simplesmente aqui, isso deve acontecer no nosso posicionamento. Nós precisamos mudar a nossa postura, nós precisamos mudar a nossa atitude, e o milagre vai acontecer, e a revelação virá sobre a sua vida, a transformação vai acontecer, os seus olhos espirituais serão abertos, você vai contemplar a glória do Senhor, e você vai conseguir achar a sua identidade, e você vai se posicionar como tal, porque o Senhor escolheu você, querido, para representar Ele aqui nesta terra. Aleluia. Por que que isso é importante? Porque quando você vê Jesus, quando você enxerga quem Jesus é, Ele libera uma revelação de quem você é. Por quê? Porque você faz parte do corpo de Cristo. E se eu descubro quem Cristo é, eu descubro quem eu sou. Sim ou não? Se eu descubro quem Cristo é, eu descubro quem eu, porque a minha identidade está escondida nele. Aleluia. Diga assim: eu sou uma parte do corpo. Vire para seu irmão aí, não precisa tocar nele, mas diga para ele assim: você é uma parte do corpo de Cristo. Aleluia. Ei, a sua célula será diferente ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem recebe, diga amém. Porque nós vamos encontrar a nossa identidade. Enquanto isso acontece, enquanto isso está acontecendo, nós nos posicionaremos diferente, querido. Tem muitas pessoas achando, já desistindo. Não desiste não. Jesus te ama. Mas por que resgatar identidade? Como assim? Porque quando você sai desta posição, quando nós saímos desta posição, nós ficamos perdidos. Mas nós estamos nos achando, sim ou não? Desde domingo, olha só, o filho pródigo estava ali na casa do pai, tinha tudo do bom do melhor, resolveu sair, foi embora, se perdeu, fez tudo errado, começou a dar tudo errado. O que ele fez? Caiu em si e voltou. O que nós precisamos fazer? É posicionamento, é cair em si e voltar, é deixar de ser morno, como foi falado ontem. Por quê? Porque existem algumas características na sua identidade que precisa ser exercitada. E eu vou falar apenas uma. Eu sei que a hora já avançou. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim de que desejais. Então, olha aí, o posicionamento, o cair em si. Então, volte a me buscar. Ei, então volte a me buscar. Porque se você fizer isso, se você me invocar, passarei a orar a mim, eu o ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de vosso coração. Quem eu sou aos olhos do Senhor? Diga assim: eu fui resgatado. Mas diga bem alto para estremecer o inferno. Diga: eu fui resgatado. Diga mais alto: eu fui resgatado para ser íntimo do Pai.
Eu fui resgatado para ser íntimo de Deus. Eu fui resgatado para fazer parte do corpo. Eu fui resgatado com uma unção. Unção essa, querido, de pregar o evangelho, de pregar o amor, de pregar o arrependimento. Ei, aonde está a palavra do Senhor que está designando a igreja para ir pregar o evangelho a toda criatura? Este é o tempo que o Senhor está trazendo essa revelação. Resgate a sua identidade, se posicione como tal, porque a unção está sobre a sua vida. Pode aplaudir Jesus por isso, querido. Aplauda Ele, a glória é dEle, a honra é dEle. Aleluia. Você é a imagem e semelhança dEle. Escute isso. Para ter acesso ao coração e aos segredos de Deus, o que eu preciso ter? Diga isso comigo: intimidade. Intimidade. Uma vez nós estávamos tratando de uma pessoa lá na igreja em Vista Alegre. E como vocês sabem, né, o discipulado funciona. E é bom, é prazeroso, é legal. Porque a gente vê a transformação através de Jesus Cristo, não por nós não somos nada. Mas é legal porque você precisa ter a perseverança. Porque funciona. Sabe por que funciona? Porque quem está à frente é Jesus Cristo, não você. E a gente estava tratando de um abençoado lá, e ele voltava para a presença do Senhor, passava um ano, 8 meses, um ano, ele caía novamente da rua. E a gente voltava a tratar dele, ele caía e ia novamente para o mundo. Para o mundo que eu digo, ele deixava de ir à igreja e começava a fazer novamente o que ele fazia. E Deus falou comigo assim: o que você está tentando fazer não vai funcionar na vida dele, porque você está tentando fazer com que ele pare de ir pecar. E você não tem esta unção, você não tem, esse não é o seu trabalho. O seu trabalho é fazer com que ele tenha intimidade com o Espírito Santo. A sua função é fazer com que ele, com que gere intimidade com ele, com o Espírito, porque é o Espírito quem convence o homem do pecado. E a gente estava batendo cabeça e tentando fazer, mas Deus falou claramente no meu coração: ensine ele a ter intimidade comigo. E o meu Espírito irá fazer a obra que você está tentando fazer. Intimidade. O livro de Salmos, capítulo 25, a partir do versículo 12, ou melhor, perdoe, do verso 12, diz assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que se deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Uma das características da sua identidade é a postura de libertador. Sim ou não? Êxodo capítulo 3, versículo 10, você vai ver que Deus chega para Moisés e chama Moisés, e diz assim: Moisés, vai lá em Faraó e resgata o meu povo. Moisés falou: eu não consigo, eu não vou conseguir. Muitas pessoas estão como Moisés. Deus está falando, Deus está liberando sobre a vida um chamado. Ei, quando você tem a certeza da sua identidade, quando você encontra Cristo, quando você se revela a Ele, Ele vai revelar quem você é e você não vai ter mais medo. Eu já falei aqui uma vez, né? Não gosto de falar muito isso, mas às vezes você consegue identificar, né? Eu era gago. Não parece não, né? Mas eu era. Não parece não. Fica me olhando com essa cara, mas não parece não. Irmãos, quando eu fiz o encontro com Deus aqui, acho que no meu terceiro encontro, o apóstolo me colocou para liderar uma célula. E eu falei: meu Deus, será que esse cara está
Será que ele está bem? Aí o que ele faz? Mandou eu, que era gago, deu mais 2 gagos e um meio perturbado. Vai para a célula, vai lá, vai fazer uma célula. É Deus que capacita. É mentira? Eu sinceramente, naquele dia, não sei nem se eu falei com o senhor, mas eu fiquei assustado. 2 gagos, comigo 3, mas um que era meio, esqueci, um que era mudo, não falava direito, mas não era mudo, é porque ele não gostava de falar. Mas nós passamos uns 8 meses na casa do irmão Paulo ali na cela, sem ganhar uma alma para Cristo Jesus. Aí teve um dia que eu cheguei na célula e falei, Deus, eu falei, né? Eu avisei, não vai dar certo isso aqui. Aí aquele dia, na casa de Paulo lá, cadê Mauro? Mauro tá aí? E Paulo, tá aí não, né? Tinha um som lá na sua casa, um aparelho de som, era já moderno. Era um aparelho que botava lá uns 10 CDs. E a gente não sabia mexer naquilo. Mas para fazer a senhora, a gente tinha que chamar a filha deles. Não sei, era Taline, né? A gente tinha que chamar Taline para colocar o CD e botar tudo programado lá. Aí nesse dia que eu cheguei, eu falei, Deus, não vai acontecer nada, não vamos botar cela, não vamos fazer cela não. Vamos orar aí, a gente vai embora para casa, fica tudo certo. Ninguém chamou Taline. O som, eu acho, eu tenho certeza que estava desligado. Só Paulo mesmo para poder falar isso, para poder provar que eu não estou mentindo. Não sei se Maura vai lembrar disso. Mas ali eu comecei, pedi os irmãos que ficassem de joelho, começamos a orar. E de repente, querido, começou a tocar aquele louvor assim, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. O som ligou sozinho, eu não sei se alguém entrou lá, eu não vi ninguém. E começou a tocar aquela canção. E aquilo me despertou e veio algo dentro do meu coração. E eu falei, não vou desistir. Daquele dia em diante nós começamos a ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. E nossa célula cresceu. Teve uma vez que a gente fez um evento lá na casa de Maura. Lógico, juntamos com a célula dela. E o pessoal falou assim, o apóstolo Walter está dividindo a igreja. Deu umas 90 pessoas lá, não foi? Uma célula que a gente ia lá. Porque é Deus quem faz a obra. Você entende que se você encontrar a sua identidade, vai fluir? Nós começamos a nossa célula agora, o apóstolo nem sabe disso. Aí, o primeiro dia da célula, quando a gente voltou aqui para a igreja, a gente ficou um ano ali, sentadinho, esperando o tempo de Deus. E o apóstolo falou, agora vai lá, abre lá a sua célula. Nós abrimos. Que maravilha. Primeira célula, né? Encheu de gente. Foi? Segunda célula deu mais ou menos. A terceira célula só deu eu e a pastora Ana. E o que nós fizemos? Adoramos o Senhor. E hoje já tem algumas vidas lá que nós estamos cuidando, para a glória do Senhor. E nós não vamos desistir. Esse seminário, eu não tenho dúvida que foi algo que o Senhor trouxe para o despertamento da sua igreja. Você está encontrando a sua identidade. E você vai se posicionar de forma diferente. Assim como Deus chamou Moisés falou, você pode dizer assim, eu não posso, eu não sei, eu não tenho. E o Senhor vai dizer assim para você, eu serei contigo. Ao nos dar a missão, Deus não nos deixou sozinho. Em Mateus 28 ele diz o seguinte, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Isaías capítulo 61, versículo 1, existe uma profecia, que essa profecia foi liberada para Jesus, e ela se cumpriu lá no livro de Lucas capítulo 8, mas diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar a libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. Querido, olha só. A primeira, ou esta característica que nós estamos falando, é a característica de libertar, ou de ser um libertador. Jesus recebeu esse chamado. Moisés recebeu esse chamado. Tantos outros receberam esse chamado. Mas eu quero dizer a você o seguinte. A palavra de Deus diz que
em um dos evangelhos, Jesus diz no evangelho de João, né, que nós faríamos obras iguais a deles e outras. Então a mesma unção que foi profetizada sobre Jesus é a mesma unção que está sobre a sua vida. Que unção é essa? Escute isso. Nesse texto de Isaías há 3 unções. A unção de profeta, que é aquele que prega, que leva a palavra. A unção sacerdotal é aquele que tem a unção para curar. E a unção real, aquele que tem autoridade no mundo espiritual. O Senhor nos entregou essas 3 unções. E lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, essa profecia se cumpriu na vida de Jesus. Jesus se posicionou e ela se cumpriu. E a igreja Renovar em Laranjal está se posicionando. E esta palavra profética irá se cumprir em nossas vidas. Nós vamos ver, querido, muitas vidas sendo restauradas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver muitas vidas sendo ganhas para o Senhor Jesus Cristo, através da sua vida, através da sua vida, através da minha vida. Aonde está a sua identidade? Aonde está a sua identidade? Então, quando você descobre quem Ele é, automaticamente Ele libera uma unção revelando quem você é. Eu queria que você se colocasse de pé aqui nesta noite. E eu queria que você se posicionasse diante daquilo que o Senhor está revelando para você nesta noite. Deus está resgatando a nossa identidade. Deus está, querido, revelando onde está a nossa identidade. Deus está, querido, querendo postura, posicionamento da sua igreja. Você é alguém muito especial para o Senhor, você nem imagina o quanto. Você pode fazer coisas grandes quando você passa a conhecer a sua identidade. Mas para isso você precisa daquele que é maior, e Ele está dentro de você. O nome dele é Jesus Cristo. O Senhor está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. E eu queria orar por sua vida agora. Eu queria que você colocasse a sua mão direita no seu coração e a sua mão esquerda na sua mente agora, na sua cabeça. O que determina a nossa resposta àquilo que é revelado é a nossa postura, ou é o nosso posicionamento. Quantos aqui nesta noite entenderam essa palavra revelada? Diga amém. Então qual será a sua postura diante daquilo que o Senhor revelou nesta noite? Ei, eu não quero mais ficar estagnado, eu não quero mais ficar parado, eu não quero mais ficar achando que o meu líder pode fazer, ou que aquela pessoa pode fazer, ou que só os pastores podem fazer. Eu não quero mais estar diante disso. Eu quero entender que se eu encontrei a minha identidade, o Senhor está me dizendo que eu também posso fazer. Então eu vou fazer, eu vou sair deste lugar, eu vou sair da minha tenda, eu vou explorar, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Querido, eu posso lhe dizer que esse seminário já começou algumas semanas atrás. Eu não sei se você tem ouvido o café pastoral, mas o apóstolo vem com algumas ministrações falando sobre sair da tenda, sair do lugar que te limita. E o Senhor te trouxe nesses 3 dias para você entender que você tem uma identidade em Cristo Jesus. E quando você descobre quem Ele é, Ele revela a você quem você é. E o Senhor está te revelando nesta noite quem você é. Eu queria que você orasse ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Senhor. E se eu entendi a sua palavra, eu quero me posicionar. Para quê? Para mostrar o apóstolo, para mostrar o meu líder, para mostrar o pastor? Não. Eu quero me posicionar, porque este é o meu lugar. O meu lugar não é ficar aqui parado. O meu lugar não é estar aqui, não é ficar aqui estagnado. O meu lugar não é ficar aqui olhando e achando isso, achando aquilo. Tem pessoas que estão se tornando críticos, querido. Por quê? Porque estão parados, não estão mais com o posicionamento de ser ou de fazer aquilo que você precisa fazer. Mas nesta noite o Senhor vai fazer de novo. O Senhor vai te colocar na posição que você deveria estar. O Senhor vai nos colocar nesta posição novamente. Ele vai fazer de novo. Ele vai fazer de novo. O Senhor não revelou
não trouxe esse seminário à toa. Ele revelou isso para que você entenda que Ele é capaz de transformar a sua vida. E você, a partir de hoje, estará contemplando. Você vai contemplar a presença do Senhor. E assim será transformado.